Gênesis, capítulo 24, nós estaremos meditando do versículo 1 ao versículo 7. Gênesis 24. Vamos ler de forma responsiva até o versículo 7? Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão, seu antigo servo da casa, e governava tudo que possuía, põe a mão por baixo da minha cruz, Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. mas que irá esposa Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? respondeu, não faças voltar. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Amém? Somente até aqui. Então, neste pequeno trecho das Escrituras que nós meditamos, nós já verificamos no versículo 1 que Abraão ele já era idoso, ele já era bem velho. Mas em tudo Deus o havia abençoado. E nós vamos estar vendo aqui um pouco sobre a vida de Abraão, quem foi Abraão, de forma resumida, para que nós possamos entender o cumprimento de Deus em suas promessas, que é o tema central da nossa mensagem. Abraão era um homem que Deus escolheu entre as pessoas de sua época para estabelecer promessas e fazer alianças. Nós podemos verificar isso, e não é necessário abrir, Gênesis 12, Gênesis 15 também, a respeito tanto do chamamento de Deus para Abraão, para sair de onde ele estava, para ir para uma terra que Deus iria mostrar-lhe, e dele fazer uma grande nação. Então, Deus, ele fazendo essa promessa para Abraão, Deus ele também vai dizer que nele, em Abraão, seria bendita todas as famílias da terra, porque Deus o estava abençoando. E no capítulo 15, nós vemos aqui a aliança de Deus com Abraão, confirmando a terra onde ele estava, a terra que Deus havia prometido, que se estenderia ali desde o mar Mediterrâneo até o rio Jordão, desde o rio Eufrates até a fronteira com o Egito. Essa era a promessa de Deus para Abraão e a aliança que Deus firmou firmemente com este homem. Abraão era também um homem cheio de fé. Nós podemos verificar isso no capítulo 15, onde Deus também vai fazer essa aliança com Abraão, onde está escrito: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, nós não estamos falando de uma pessoa que era ímpia, de uma pessoa que não tinha um relacionamento com Deus. Estamos falando de uma pessoa que tinha íntima comunhão com o nosso Deus. E Abraão, ele também era amigo de Deus. Nós temos um texto famosíssimo em Tiago 2:23, mas eu gostaria de ler com os irmãos 2 Crônicas 20, versículo 7, falando acerca de Abraão ser amigo de Deus. É a primeira citação das Escrituras que nós vamos ver essa passagem. 2 Crônicas 20, versículo 7. Está escrito assim: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre
posteridade de Abraão, teu amigo. Então, nós vemos a citação das Escrituras em um outro trecho, falando que Abraão também era amigo de Deus. Então, Deus, ele vai, chama Abraão, chama ele para uma terra que iria mostrar-lhe. Abraão não sabia que terra era essa, Abraão vai pela fé. E Abraão, pela fé no Deus único e vivo, ele crê nas promessas de Deus, ele crê em Deus, isso lhe é imputado por justiça. A partir de aí, ele se torna amigo de Deus. A partir daí, o Senhor mostra mais para frente, nas cartas de Paulo, que ele foi salvo, porque ele creu em Deus. Não foi por obra de justiça, não foi por alguma coisa que ele fez, a não ser tão somente pela fé que o Senhor depositou em seu coração. E nós vamos aqui ver esse primeiro chamamento de Abraão. Quem era Abraão? E como que Deus ele vai cumprir suas promessas na vida de Abraão? Nós meditamos aqui no livro de Gênesis 24, do 1 ao 7, falando justamente sobre o cuidado de Abraão para com seu filho, porque Deus havia prometido para ele uma grande descendência, uma grande nação. E ambos podemos verificar nas Escrituras que Abraão ele já era bem idoso de idade. Aos olhos humanos era impossível ele ser pai e Sara também dar à luz. Sara já era bem idosa. Mas, quando Deus ele promete algo, ele vai cumprir. Não importa o que a física vai dizer, o que a medicina pode afirmar, o que as pessoas com seus estudos podem dizer. A palavra de Deus é sempre a última, primeira e a última. Amém? E nós vemos que aqui, no caso, Abraão está preocupado com seu filho, que já é adulto. Isaac casa-se com 40 anos de idade. E Isaac foi nascer justamente na velhice de Abraão e de Sara. Deus cumpriu suas promessas. Mas havia algumas determinações para que Isaac pudesse casar com uma pessoa escolhida. Não era com qualquer mulher. Não era com uma pessoa ímpia. Não era com alguém da terra onde ali Abraão estava morando, que eram os cananeus. Mas nós podemos verificar no versículo 4 desse texto que nós lemos: mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Então somente alguém familiar da família de Abraão poderia ser a moça escolhida para se casar com Isaque. E por que acontecia tanto esse cuidado anteriormente? E muitas das vezes também questão familiar. Porque casar-se com alguém que já era de sua própria família, mesmo que em algum grau distante de sangue, isso era bom porque as famílias carregavam também raízes. E nós podemos verificar isso mais para frente, que nós iremos meditar aqui, que a família de Rebeca, que foi a esposa escolhida para ser mulher de Isaac, a família dela era uma família temente a Deus. Era uma família que ouviu o que o servo de Abraão vai lhe dizer, nós vamos meditar, e creu nisso. Foi temente. Liberou a moça para casar com Isaac. Eram pessoas que tinham temor de Deus no coração. Nós vamos ver também que Deus aqui ele cumpriu suas promessas na vida de Isaac, né, que ele nasceu de Abraão, sendo idoso, e assim Deus agora ele está continuando a história de Abraão, para que ele possa ser uma grande nação, e assim ser possível abençoar todas as famílias da terra por meio dele. O servo de Abraão ele passou por uma experiência magnífica, as Escrituras vão nos dizer, uma experiência fora de série. Foi uma experiência tão sensacional que ele ficou muito jubiloso em Deus e adorou ao Senhor. 2 vezes as Escrituras vão nos dizer. Agora, peço para acompanhar comigo, deste capítulo 24 de Gênesis, que estamos meditando, versículo 12 a 14, que é justamente a oração do servo de Abraão, que foi incumbido para achar uma esposa para Isaque no meio da parentela de Abraão. Então, este moço, esse servo, versículo 12, e disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão,
Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisto verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Então este servo de Abraão também era um homem temente a Deus. Era um homem temente a Deus por causa que ele observava. Também as escrituras não vão afirmar com clareza, tá? Mas nós podemos supor isso. Isso aqui que eu estou falando é uma suposição. Ele via a aliança que Deus tinha feito com Abraão. Ele via que Abraão era um homem muito abençoado. Ele via que Abraão cria totalmente em Deus. Ele via que Abraão, ele dedicava toda a sua vida a Deus. Ele era amigo de Deus. Então isso acabou influenciando até o servo de Abraão aqui na questão da oração a Deus. E ele não fez oração aos deuses daquela região, os deuses dos cananeus, por exemplo. Ele não fez oração aos outros ídolos de outras nações. Ele fez oração ao Deus de Abraão. É isso que é magnífico nas Escrituras. E ele chega com toda a reverência aqui, pela forma como é escrita a nós, ele chega com um grande temor perante Deus. E ele vai fazer esse pedido para Deus mostrar quem era a moça escolhida para Abraão. Porque como o Senhor ele já havia prometido que Abraão seria uma grande nação, e o Senhor aqui ele está cumprindo a promessa dele, dando a vida a um filho que ele vai gerar em sua velhice, a Isaque, agora isso vai se perpetuar, as gerações agora vão criar outras famílias. Mas não vão criar famílias diferentes ou famílias distantes da fé. Não, são famílias que pertencem à aliança. Pertencem à aliança de Deus. E Deus aqui vai responder à oração desse servo de Abraão. Não vou ler com os irmãos toda a passagem bíblica, mas neste capítulo aqui, ele ainda estava pensando isso em seu coração, quando chega a Rebeca, com um cântaro de água em suas mãos, para poder encher. Já era o horário das moças encherem os seus cântaros de água, para dar aos animais, para levar para casa também, alimentar, dar saciedade à sua família. E quando Rebeca está ali com o seu cântaro que enche de água, o servo de Abraão ele faz justamente isso, como ele acabou de orar aqui que nós meditamos. Ele chega para essa moça e pede de beber água. E a moça deu-lhe de beber água. E quando ele termina de beber, ela prontamente vai falar que daria de beber também a todos os camelos dele. E eu não sei se os irmãos sabiam, mas camelos bebem muitos litros de água. Eu fico pensando aqui quantas vezes que Rebeca teve que afundar o seu cântaro e tirar água para alimentar os camelos. Isso mostrou também uma outra coisa. Ela era uma moça dedicada ao trabalho. Ela não era uma moça que ficava de braços cruzados. Era uma moça muito esforçada. E quando ela vai fazer isso, o servo de Abraão agora louva a Deus, porque Deus está respondendo a oração dele. Olha só que maravilhoso. O versículo 24. Ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual deu à luz a Naor. E acrescentou, temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor e disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estou no caminho. O Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. Ele ficou super feliz. Deus conceder a ele experiência maravilhosa de resposta de oração. E por que Deus vai responder a oração desse servo de Abraão? Porque Deus havia prometido a Abraão que ele seria uma grande nação. E a partir dele seriam benditas todas as famílias da terra. Então Deus aqui, ele está utilizando deste meio também para manifestar-se a este servo de Abraão, quem o Senhor ele era. Deus está cumprindo a aliança dele aqui. E, meus irmãos, gostaria de ler com os irmãos também, aqui neste capítulo 24 ainda. Nós vamos meditar na resposta aqui que esses rapazes eles deram para este servo de Abraão.
O versículo 49, ele agora está dizendo, tanto para Labão e Betuel, que eram parentes aí de Rebeca. Labão era irmão de Rebeca e Betuel era o pai. Versículo 49, ele vai continuar dizendo aqui a essa família: agora, pois, se a vez de usar de benevolência de verdade para com o meu Senhor, fazei-mo saber, se não, declarai-mo para que eu vá, ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão a Betuel: isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma-a e vai-te, seja ela mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Deus está respondendo a oração aqui do servo de Abraão. Glória a Deus. Irmãos, nós podemos ver aqui, um pouco mais explicado, sobre as promessas de Deus, que o servo de Abraão, ele vai agora hospedar na casa dos parentes de Rebeca, seu pai, seus irmãos, de toda a sua família, e ele vai relatar essa experiência que ele teve, desde o início de Abraão, dando ordem para ele para escolher uma esposa para seu filho, Isaac, desde a oração que ele faz ao Senhor, e Deus respondendo a essa oração por meio de Rebeca, tanto dando água a ele quanto aos seus camelos. E isso sendo confirmação de Deus que Rebeca era a moça escolhida para Isaac. E quando ele termina de falar isso, que eles estão prestes a comer, a família de Rebeca falam justamente essas palavras aqui. Era uma família que temia Deus. Era uma família que reconhecia a autoridade de Deus. Era uma família que cria no que o Senhor ele falava. E quando eles vão ver esses sinais acontecendo aqui, o que aconteceu, eles liberam Rebeca para ir, para se casar com Isaac. E assim Deus, ele continua a cumprir as suas promessas para Abraão e toda a sua prole. Deus, ele confirma a aliança com Abraão, novamente. E meus irmãos, como que nós podemos aplicar isso a nós, ao nosso tempo? Nós podemos ver que Deus, ele também, ele fez promessas, continuou fazendo promessas a este povo escolhido e quis se relacionar com ele. E a partir de Jesus Cristo, que o Senhor, ele continua com essa aliança, uma aliança que foi se progredindo. Em Efésios 2, versículo 4 e 5, está escrito: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Da mesma forma, como Abraão, ele estava morto em seus pecados e delitos. Abraão, ele não tinha conhecimento de quem era o único Deus verdadeiro. E Deus o chama e ele passa a crer nesse Deus. Da mesma forma, meus irmãos, Deus, rico em misericórdia, demonstrou grande amor para conosco. Porque nós estávamos mortos também em nossos delitos e pecados. Mas agora Deus nos dá vida justamente em Cristo. Deus aqui, ele cumpre a aliança que ele fez com Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora as bênçãos prometidas a Abraão nos alcançam de forma espiritual e de forma plena, porque Cristo é a plenitude de todas as coisas. Deus, ele agora, além de nos chamar para si, ele nos ressuscita em Cristo Jesus. Ele nos faz ter vida eterna em nosso coração. Ele deposita fé e esperança para homens e mulheres que antes não criam em Deus e não tinham qualquer certeza de vida eterna. Antes tinham dúvidas acerca disso. E mais, meus irmãos, nós também somos comparados, a igreja é comparada como noiva de Cristo. E se é noiva de Cristo, é noiva do Filho de Deus. E se é noiva do Filho de Deus, é alguém bem cuidada, é alguém bem tratada. Nós podemos ver que este casamento ainda se dará no final, mas o Senhor assim o fará. Em Apocalipse 19, versículo 7 a 9, está escrito: alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro,
porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Ah, meus irmãos, as bodas do Cordeiro um dia acontecerá. Assim como Abraão, ele correu para buscar alguém de sua linhagem, uma mulher que pertencesse à fé, e que também ali faria parte da aliança que Deus fez com ele e sua família. Assim também Deus agora faz uma aliança para conosco, de morarmos eternamente com Ele, de termos um relacionamento com Cristo Jesus, de casarmos com o Senhor, de morarmos eternamente com Deus. Quão maravilhoso é isso! Antes estávamos mortos em delitos e pecados. Antes nós estávamos destinados à perdição eterna. Antes não havia esperança de um bom futuro. E agora, aplicando essa mensagem ao nosso coração, pelo Espírito de Deus, Ele nos diz que nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos comparados à noiva de Deus. A igreja é a noiva de Cristo. E mais, Cristo não deixa a sua noiva apenas aqui esperando por Ele. Cristo, Ele vai ao encontro de sua noiva. Em Apocalipse 22, 7a, está escrito, eis que venho sem demora. Cristo, Ele vem sem demora, igreja, para buscar a gente, para termos esse encontro com o nosso Salvador. Deus, Ele está cumprindo suas promessas. Amém? Vamos crer nisso e confiar totalmente no nosso Deus. Para nós concluirmos, meus irmãos, Deus fez aliança com Abraão e o abençoou. Deus cumpriu todas as suas alianças que fez para com ele. De igual modo, Deus também aqui, Ele continua fazendo alianças com o seu povo e cumprirá a sua promessa de levar a sua igreja para junto de si, onde teremos a eternidade em qualidade e eterna vida, vendo o Senhor face a face, tendo comunhão face a face e essa comunhão restaurada. Amém? Que o nosso coração se encha de alegria por essa palavra de Deus e promessas que também o Senhor cumprirá em nossas vidas.